O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Quem despreza o que o Pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas o mundo inteiro vai virar um deserto por causa dos pecados dos seus moradores. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Deem graças ao Deus do céu. O seu amor dura para sempre. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Obedeçam às autoridades, todos vocês. Pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Deus não é como os homens, que mentem. Não é um ser humano, que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O Senhor está comigo, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Ó Senhor, tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus medos. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comer em tempos de fome. Pois ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, ele governará os povos do mundo. Ó Deus, tu és o meu Deus. Procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Mas, se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Ó Senhor, meu Deus, em ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em ti. Mas o Senhor ainda está na cidade, sempre faz o que é certo
e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira acordem, eu acordarei o sol. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. O Senhor é o meu forte defensor, foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai e eu cantarei a sua grandeza. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: "Nunca vimos em Israel uma coisa assim." Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção, livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: "Levantem-se e louvem o Senhor, seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente." Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Bezalel fez a arca da aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. Ó Senhor Deus,
Como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Batam palmas de alegria, todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Não se irrite por causados que vencem na vida, nem tenha invejados que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo.